Perguntas para Concílio Batistas. Estaremos dividindo as perguntas por tópico, assim como acontece na maioria dos concílios. Normalmente começa por conversão e chamada, onde o seminarista tem que contar um pouquinho como foi sua conversão, como foi sua chamada, se o irmão tem certeza da sua salvação, qual será a sua atitude se for reprovado pelo concílio, se o pastor é encarregado por Deus de pregar para a igreja, quais são os seus métodos de envolver-se na vida das pessoas enquanto você pastoreia uma igreja, o que você pensa a respeito do aconselhamento, quais são suas práticas costumeiras, como você descreve um pastor bem-sucedido em uma igreja bem-sucedida, em que base o pastor pode ser considerado uma pessoa responsável, que relacionamento de vida fornecem senso de responsabilidade por suas atitudes comportamentais, de que maneira específicas você pode ser auxiliado a desenvolver as suas habilidades no ministério. Repararam que todas essas perguntas eu não disse as respostas, porque são perguntas pessoais. Basta o examinado, o seminarista, ter nas suas respostas sempre base bíblica. Eclesiologia. Perguntas sobre eclesiologia. Eclesiologia. O que é? É o estudo da igreja e seu funcionamento. Qual o significado da palavra igreja? Quer dizer chamado, sair para fora, que vem do grego eclésia, saída para fora, e kaleo, chamar, convocar. O que significa o termo etimológico igreja? Significa eclésia, termo usado para designar a assembleia, que é a forma pela qual ela se dirige e se governa. Quem fundou a Igreja de Cristo e sobre quem ela fundou a igreja? E sobre quem ela fundou a igreja? Ele fundou a igreja. O próprio Jesus Cristo, tomando posse da afirmação de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, em Mateus 16, do 16 ao 18. O que é uma igreja? É um grupo de pessoas salvas, remidas, lavadas pelo sangue de Jesus, biblicamente batizadas, reunidas em adoração. O que elas adoram? Ao Senhor Deus. Pela pregação da palavra, pelo discipulado, pela oração e pela ação social. O que são disciplina da igreja? É a maneira como a igreja acompanha o processo de santificação de seus membros. Mateus 18, do 15 ao 17. Quais são os tipos de correção da igreja? São 3. Informativa, corretiva e cirúrgica. Informativa, quando o membro, a ovelha, é informado daquele erro. A corretiva é o cuidado que a igreja tem de recuperar o irmão, podendo afastar de suas funções. E cirúrgica é quando se esgota todos os meios de trazer o irmão à comunhão com a igreja, com Deus e com os irmãos. Como alguém se torna membro de uma igreja batista? Pelo batismo, pela carta de transferência ou por aclamação. Qual é a porta de saída de uma igreja batista? Por morte, por indisciplina ou por transferência. Qual a função da igreja na terra? Glorificar ao Senhor. Como a igreja glorifica ao Senhor? Com o ID, discipulado, pregação da palavra, ação social. Quais são as ordenanças da igreja? São 2: batismo e ceia. O que é batismo? Significa morte, sepultamento do mundo e ressurreição para uma nova vida com Cristo. O batismo salva? O que salva? Não, o batismo não salva. Quem salva é Jesus Cristo.
O que é a profissão de fé? É o testemunho público que a pessoa está confessando em atos de palavras no que crê e no que não crê. Qual é a forma de batismo bíblico? Por imersão, João 3,23. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinham para ser batizado. Quem pode ser batizado? Todas as pessoas que confessam a Jesus como o único e suficiente Salvador, inclusive crianças que têm consciência do seu pecado. Mencione alguns textos bíblicos sobre o batismo. Temos alguns. Batismo de Jesus, Mateus 3,16. Batismo do eunuco, em Atos 8, 26 ao 40. O que é a ceia do Senhor? É um memorial da cruz e do resgate de Cristo. Quais são os tipos de ceia? Ultra restrita, restrita, livre e ultra livre. Ultra restrita, somente membros da igreja podem participar. Restrita, todos os membros da mesma denominação. Livre, todos os crentes independentes de denominação. E ultra livre, todos aqueles que participam, sendo membros ou não de alguma igreja evangélica. Quais são os elementos da ceia? Pão e vinho. O que disse Jesus sobre a ceia? Este é o meu pão. Este é o meu corpo, este cálice é o meu sangue, faz isso em memória de mim. Qual o significado do pão da ceia? Corpo de Cristo. Qual o significado do vinho? Sangue de Cristo, purificação, vida. Quais são as outras interpretações dadas à celebração da ceia do Senhor? Transubstanciação é a ideia que os elementos se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Consubstanciação é a ideia em que os elementos da ceia conferem graça aos que participam. Segundo a Bíblia, quais são os oficiais da igreja? Pastores e diáconos. Qual a função do pastor? Pregar, aconselhar, discipular, zelar pelo púlpito, realizar batismo, celebrar ceia, administrar a igreja, realizar casamentos, cultos fúnebres, sessão ordinária e extraordinária, visita de membros, apresentar crianças, acima de tudo, ser servo dos servos. O que é diácono? Vem do grego diáconos, que quer dizer literalmente servo. Qual a função dos diáconos? Servir as 3 mesas, do Senhor, do pastor e dos órfãos e viúvas. Quem chama os diáconos e qual o período de seu serviço? Quem chama é a igreja, e seu serviço não é vitalício. O que estabelece a lei na igreja? O legislativo, que é a Bíblia, executivo, pastor, e judiciário é a membrazia, assembleia. O que é dízimo? É a entrega da forma de culto de 10% de tudo aquilo que recebemos. Malaquias 3,10. O que são ofertas? É o que se doa generosamente mediante a gratidão e adoração. O que é plano cooperativo? É a forma de sustentar as convenções e organizações. Não se esqueça de que no ato que for ordenado, você aceita essa forma de entrega e participação. O que são juntas missionárias? É a união das igrejas em tornar possível o envio de pessoas ao campo missionário aos locais mais remotos da terra. O que é a autonomia da igreja? É o direito de existir dentro de um Estado democrático sem sofrer interferência deste. O que é soberania? É o direito que a igreja possui de se autogovernar sem a interferência do Estado, de pessoa ou de organização humana. Quais os tipos de igreja? O local e o universal. Quais são os documentos necessários para a organização de uma igreja batista? Um estatuto, um regimento interno, ata de fundação e CNPJ. Quais são as formas de governo da igreja? Monárquico é centralizada apenas uma pessoa e depois de eleita ou programada líder, governará até sua morte. Exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Oligárquico, que é o presbiteriano, conhecido também como presbiterial ou sinodal, a um colegiado eleito pela igreja que administra a igreja, chamada de presbitério. Exemplo, igrejas presbiterianas. Episcopal,
Há bispos que dirigem determinados países ou regiões, tendo autoridade na área que dirige, e há um bispo ou arcebispo que exerce autoridade sobre os bispos regionais. Exemplo, igrejas luteranas e episcopais. Democrático congregacional. Já falamos de nós, os batismos. É o governo democrático onde todos os membros em assembleia decidem junto, através de voto, o que é melhor e o que favorece a igreja. Neste governo, a igreja é autônoma e soberana para tomar suas decisões. Outro nome dado à igreja local, Corpo de Cristo. O que é a igreja gloriosa? É a igreja que será arrebatada e transformada. Quais são as características dos cultos, doméstico, individual e público? Pode se perguntar também para o irmão por que você é batista. E a resposta pode ser derivadas como: não há poder que possa se constranger e não ser a vontade de Deus manifestada através do seu Espírito Santo. Ativa a cooperação entre as nossas igrejas, obra geral de missões que realizamos. Temos uma organização exemplar, associações regionais, convenções estaduais e nacionais, transparência na prestação de conta. Também pode se perguntar se o irmão conhece a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Sim, todos nós conhecemos. Qual sua percepção ao ministério pastoral da perspectiva bíblica? Pastor sem filosofia de ministério definida e conscientemente tem conceitos teológicos pobres e dificilmente cresce na reflexão teológica e no aperfeiçoamento teológico vivo. Próximas perguntas. Teologia como ciência. O que é teologia? É o estudo de Deus, vem do grego theos, quer dizer Deus, e logos estudo. Teologia é uma ciência? Sim, embora diferente das demais ciências, ela parte do conhecimento, que partem do conhecimento para a experiência. A teologia parte da experiência para o conhecimento. Teologia, ela pode ser dividida em quantas partes? Sim, em 5 partes. Teologia contemporânea, teologia sistemática, teologia dogmática, teologia histórica e teologia prática. O que é teologia sistemática? É o conjunto das doutrinas bíblicas e ainda a sistematização das verdades bíblicas reveladas. O que é teocracia? O governo do povo escolhido sob a direção do próprio Deus. O que é teodiceia? Parte da teologia que estuda a justiça de Deus. De que se trata a teologia do Antigo e Novo Testamento? Tratam do pecado e do perdão. São iguais à teologia sistemática. Do que se trata a teologia do Velho Testamento? Trata das profecias. E do Novo Testamento? Trata do cumprimento das profecias. Quais são as fontes de que se serve a teologia sistemática? Da Bíblia, do universo e da história. Quais ramos abrange a teologia sistemática? Teologia, que é o estudo acerca de Deus. Angiologia, que é o estudo dos anjos. Antropologia, que é do homem. Bibliologia, da Bíblia. Cristologia, de Cristo. Ecesiologia, que é da igreja. Escatologia, últimos acontecimentos. A amortiologia, que é o estudo do pecado. Pneumologia, que é do Espírito Santo. E soteriologia, que é da salvação. O que é deísmo? Deus existe, mas não se envolve nas coisas humanas. O que é panteísmo? Deus está em várias coisas, principalmente na natureza. O que é politeísmo? A crença em vários deuses. O que é enoteísmo? A crença de vários deuses, porém, um se destaca do outro. O que é racionalismo? É a doutrina que quer harmonizar a Bíblia com as razões do mundo. O que é teísmo? Deus existe e se relaciona com sua criação. O que é monoteísmo? Crê em um só Deus. O que é ateísmo? Nega a existência de Deus.